Na verdade, ainda bem que ele existe. Ah, deu um problema aqui na gravação, vamos continuar. Na verdade, ainda bem que ele existe, né? Ainda bem que existem esses anéis, porque esses anéis, ele trabalha com troca de pressão. Se você notar bem, se você parar bem para pensar, respirar é um ato que desafia a física. Desafia a física. Porque olha só, eu não faço força e o ar entra no meu pulmão. E aí, sem fazer força também, né, com uma força mínima, eu consigo expelir esse ar também, né? Então isso desafia a física, né? Essa mobilidade. E o meu corpo ele tem que estar adaptado para lidar com isso, né? Qual que é a melhor forma que tem para ele para ele lidar com essa diferenciação de pressão? É a traqueia. A traqueia com esses anéis em volta, né? Esses anéis em volta da traqueia, que é, se vocês notarem bem, a traqueia é cartilaginoso, né? Ele é cartilaginoso. O que isso adianta ser cartilaginoso? Ele não colaba, ele não fecha. Porque se a minha traqueia colabar, eu não consigo respirar. O Wender vai dessa para melhor, não é isso? O Wender vai conhecer lá a terra do pé junto. E não é legal não, por enquanto não, né? Vamos esperar isso mais para frente. E aí, se colabar a traqueia, o Ender para de respirar. Por isso que tem esses anéis, é por produto de evolução, é produto de Deus, né? Deus, quando foi fazer a gente, pensou até nisso, né? Eu acredito muito em Deus, não sei vocês. E aí tem esses anéis que servem justamente para evitar que tem o colabamento, tá? Da traqueia. Diferente do esôfago. O esôfago pode fechar. Eu não como o dia inteiro. O que é mais importante? Comer ou respirar? Respirar. Respirar é mais importante? Então não pode fechar. Não pode fechar? Vai ser de cartilagem e vai ser também com anéis em volta para manter essa cartilagem aberta, tá? Manter essa cartilagem aberta. A mesma fisiologia, né, o mesmo entendimento a gente vai ter para o pulmão. Pulmão não pode fechar. Pulmão não pode fechar. Pulmão tem que ficar aberto o tempo todo, tá? E se o pulmão fechar? Se o pulmão fechar, a gente tem problemas, tá? Imagina o seguinte, imagina que essa parte do pulmão aqui, ó, que a gente vai chamar de base, a gente tem a ápice, a gente tem o mediano e a gente tem a base aqui, né? Pode chamar essas duas aqui de ponta de base. Imagina que na base do pulmão, um médico vá auscultar, ausculta e fala assim para mim, Wender, estou auscultando o pulmão do paciente, estou notando um ruído hidroaéreo diminuído. Acho que o pulmão colabou, acho que o pulmão fez a telectasia. Aí ele fala assim para mim, Wender, vamos aumentar a PIP para tentar expandir esse pulmão. Ou seja, o que ele está falando para mim? Vamos mandar mais pressão para a gente tentar abrir esse pulmão. Aí eu falo assim para ele, ó, doutor, vai devagar, porque se a gente aumentar muita pressão, aumentar muita PIP que a gente vai pôr no paciente, a gente vai fazer o barotrauma, que é a destruição do alvéolo. Tá vendo o alvéolo aqui, ó? Esse daqui é o alvéolo. Esse aqui é o alvéolo. Quando eu faço barotrauma, eu coloco tanta pressão aqui dentro que o alvéolo se rompe. Tá? Qual que é o problema do alvéolo se romper? Ele se reconstitui nunca mais, tá? A pessoa nunca mais vai conseguir respirar normalmente, nunca mais vai conseguir levar uma vida como era antigamente, tá? Por conta dessa exposição, por conta dessa destruição do alvéolo. E esse tratamento aqui acontecia muito com a época do Covid, então a pessoa estava saturando baixo, estava fazendo telectasia, a pessoa aumentava lá, os fisioterapeutas, aumentava muito a pressão da PIP, na época a gente não era nem culpa deles, a gente não sabia lidar com o tratamento da Covid, é uma coisa que foi aprendizado, a gente foi aprendendo com o tempo, né, era uma doença que ninguém conhecia, era um vírus que não tinha tratamento, a gente não tinha vacina, né, a gente estava aprendendo a lidar com isso, os hospitais de campanhas foram feitos da melhor forma possível, que ainda não é o ideal, mas isso aconteceu e aí a gente começou a escutar uma expressão que é muito estranha, mas que ainda hoje eu escuto até de profissionais da saúde, falando de sequela de Covid, né? Ah, meu pai não consegue subir a escada porque ele está sequelado de Covid, né? Como assim você está sequelado de Covid? Covid é uma pneumonia, galera. Covid é uma infecção, né? É um vírus, né? Uma infecção viral. Como assim você tem sequela? Não foi um AVC que você teve, né? Você pode ter um AVC associado à Covid, né? Teve Covid, depois teve AVC, aí tá justificado. Agora, sequela de Covid não existe. O que existe é que provavelmente durante o tratamento a pessoa ficou entubada e aí houve aqui ó, a lesão, houve a destruição de parte dos alvéolos, a pessoa não tem mais os alvéolos para respirar, não tem os alvéolos para respirar, ela vai ter a mesma condição que tem uma pessoa que tem enfisema, por exemplo, que tem DPOC. A respiração dela fica mais curta, a saturação basal dela fica mais baixa, né? Por conta da destruição, ela não tem alvéolo para respirar, né? Então é isso que vai acontecer. Show? Se vocês notarem, o pulmão esquerdo
ele é menor do que o pulmão direito. É claro que isso aqui é um desenho, né, uma representação, mas vocês podem notar essa diferença, notando que o pulmão esquerdo ele só tem uma linha de lobo, né, lobo superior e inferior. Já o pulmão direito ele tem dois, né, lobo inferior, mediano e superior. Show? A traqueia é dividida, né, entre traqueia, brônquios primários, brônquios secundários, terciários, quaternários, e a gente para de contar no quaternário porque ele vai se ramificando a nível microscópio. E a nível microscópio a gente vai ter lá o saco alveolar, que é também chamado de alvéolos, tá? O alvéolo ele faz uma função muito importante no pulmão, talvez a função mais importante que faz é ele, e para mim uma das mais intrigantes também, eu acho muito interessante isso. O alvéolo tem a capacidade de tirar CO2 e infundir na célula do sangue oxigênio, tá? Então ele infunde oxigênio no sangue e tira o CO2, tá? E o CO2 ele é muito pequenininho, então ele sai por uma forma de atravessando o tecido, né? Uma espécie de diapedese, uma coisa assim. Ele sai atravessando o tecido porque ele é muito pequeno o CO2. Já o oxigênio ele é grandão, comparado com o CO2, é uma molécula grandinha, né? Como se fosse uma molécula. Então ele vai ter ali, vai ser infundido, tá? Ele vai circulando assim, sai o CO2 e o oxigênio pega a rabeta e entra lá. Nem todo o oxigênio que você respira, ele entra para o pulmão, tá? Nem todo o oxigênio que você respira entra dentro do pulmão. Se for mensurar aqui, colocar um capnógrafo aqui e medir o quanto de oxigênio e CO2 que está saindo, na verdade o capnógrafo só mede CO2, né? Mas se colocasse um equipamento aqui que pudesse medir o quanto de oxigênio sai de mim, de 100% do oxigênio que eu respiro, talvez a gente vai ter aí, sei lá, 60%, 70% de oxigênio que está voltando, tá? 60%, 60% do oxigênio que está voltando. Aí eu exagerei, uns 50% de oxigênio que está voltando, né? Você não respira todo o oxigênio que você infunde. E mais do que isso, se eu perguntasse para vocês qual que é o oxigênio ambiente aqui, a gente diria que ele fica em 21,6%. Então, o oxigênio que você tem atmosférico, aqui a nível do mar, no Brasil, a gente vai ter alguma coisa aí de 21,6% a 22% de oxigênio ambiente, de ar ambiente, tá? Muita gente, uma vez eu perguntei isso no estágio, né? Perguntei para os meninos, e aí, quanto de oxigênio a gente tem no nosso ambiente aqui? A galera falou 100%. Eu falei, bom, se é 100%, por que a gente coloca a pessoa no catéter tipo óculos, não é isso? Se é 100% de oxigênio, por que a gente coloca a pessoa na máscara? Se é 100% de oxigênio, por que a gente entuba a pessoa? Se já é 100% de oxigênio. Ou seja, se é 100% de oxigênio, por que eu vou suplementar essa respiração? Não é 100%, né? O ar atmosférico ele vai ter alguma coisa aí de 21,66%. Não é uma unanimidade. Os autores aí, volta e meia, estão brigando para saber, né? Chegar a uma conclusão, dizem que é mais, dizem que é menos, mas a gente fica aí com esses números que a maioria dos autores concorda, que é 21,66% de oxigênio. Diferente se eu subir uma montanha. Se eu subir a montanha, de acordo com o que eu vou subir numa montanha, o ar vai ficando mais rarefeito. Não é isso? Porque a pressão atmosférica é menor. E o ar vai ficando mais rarefeito. Vai ficando mais difícil respirar. Tá? Por isso que quando a gente vai ver um jogo de futebol do Brasil, né? O Brasil vai jogar lá na Bolívia, lá em Santa Cruz de la Sierra, lá em Colômbia, lá em Bogotá, esses locais assim que são altos, que são na montanha, 2.000 metros de altura, 2.500 metros de altura, né? Que é um estádio que tem lá em Santa Cruz de la Sierra, o jogador simplesmente não consegue correr, né? Porque ele corre um pouquinho, vai sentir a falta de ar, pânico de não conseguir respirar, né? E vai para a beira do gramado colocar um oxigênio ali para respirar. Inclusive a FIFA, ela proibiu jogos internacionais nesse tipo de ambiente, que é um ambiente extremamente injusto com quem não convive lá. A pessoa que nasce lá, naturalmente, ela vai ter uma maior produção de glóbulo vermelho. E isso quer dizer que ela vai conseguir respirar mais. Não, ela vai conseguir ter o mesmo efetivo de respiração respirando menos, com menos oxigênio. Entende isso? Porque ela tem mais glóbulo vermelho. Show? E esse glóbulo vermelho vai ser muito importante, que a gente vai falar adiante. Vamos lá? Ó, essa aqui é a parte da gasometria, tá? A gente vai falar isso no nosso próximo encontro, a gente vai falar muito detalhado isso daqui. Essa é a tabela de gasometria arterial, tem uma outra tabela de gasometria venosa, a gente vai trabalhar as duas, mas agora, de saída, eu quero que vocês saibam que existe a gasometria arterial. Só. Vamos aprofundar aqui nos fundamentos da ventilação mecânica e no próximo encontro a gente entra nisso aqui de cabeça, a gente vai discorrer com maior precisão sobre isso. E aí o seguinte, olha o que eu falei para vocês, 21% do oxigênio ambiente, 21% do oxigênio ambiente, dos gases ambiente, da nossa atmosfera, do ar ambiente,
é oxigênio. 78% de nitrogênio. Então a gente tem muito mais nitrogênio do que oxigênio efetivamente, tá? E só para como curiosidade para vocês, tem muita gente que acha que o oxigênio que a gente respira veio das árvores. Isso não está totalmente correto, tá? O nosso oxigênio ele vem do mar. Existem algas ali, plânctons ali, né? Que ele pega CO2 e devolve para a atmosfera como oxigênio. Dizer que a floresta amazônica, por exemplo, o pulmão do mundo, é de uma ignorância muito grande, porque não é. As árvores efetivamente produzem oxigênio, mas não na quantidade suficiente que seria para todo o planeta. Então, o mar, na verdade, tem uma função muito mais importante na produção de oxigênio do que efetivamente as árvores. Não que as árvores não sejam importantes, tá? Elas são importantes nas nascentes de rio, elas são importantes até por conta disso, né, da produção de oxigênio suplementar ao que é feito no oceano, por conta dos rios voadores, né, que é aquela coisa de tirar água do chão, jogar na atmosfera e fazer chover logo ali em locais perto dali, né? Então quem é do Amazonas aí, quem é da região norte, vai contar para mim que aí chove bastante, não é isso, na verdade? Então as árvores ela têm a sua função para a natureza, mas ela não é 100% responsável pelo oxigênio. O oxigênio é uma função lá do mar, né, lá do plâncton, lá das algas marinhas. Show de bola, olha aí que legal, né? Beleza, precisamos discutir o oxigênio, tá? O uso racional do oxigênio. Galera, é o seguinte, eu trabalhei no hospital, trabalhei em alguns hospitais, graças a Deus. E eu aprendi muito na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu me considero privilegiada, porque Deus me deu a oportunidade de que eu pudesse trabalhar numa profissão que eu escolhesse. Tem muita gente que não tem essa oportunidade, né? Tem muita gente que só tem uma profissão lá e nem foi ela que escolheu, às vezes foi o pai que colocou, a mãe que colocou, às vezes a vida colocou aquela situação para ela, né? E às vezes ela não teve a oportunidade de escolher. Eu me sinto muito privilegiado porque eu pude trabalhar numa coisa que eu escolhi para minha vida. Eu sou muito feliz de ter essa oportunidade de fazer coisas que eu gosto. E quando eu trabalhei lá, eu criei 2 protocolos. E eu tenho muito orgulho desses protocolos, porque eles foram responsáveis por salvar vidas, tá? Eu não salvei vidas, tá? Não, o protocolo que salvou. O protocolo, a gente pensou em grupo, foi uma ideia minha, foi iniciativa minha, uma proatividade, mas foi uma coisa decidida em grupo. A gente pediu um apoio na época da galera para saber o que seria o melhor, principalmente a galera da fisioterapia, a galera da medicina, que deu uma força bastante e ficou muito legal. O que é o protocolo? O protocolo do uso racional. Protocolo do uso racional de oxigênio. Galera, a gente tem que discutir isso. A gente precisa discutir um protocolo de uso racional do oxigênio nas unidades. Porque o oxigênio ele é dado à torta e à esquerda. As pessoas nem sempre estão precisando de oxigênio suplementar e está sendo introduzido no paciente como se isso não fizesse nenhum mal. E faz muito mal. O oxigênio, né, ele pode criar uma situação, e aí eu vou voltar aos slides para mostrar para vocês aqui, ó. Ele pode criar esse problema aqui, ó, de excesso de oxigênio. A gente vai ter uma coisa chamada alcalose, tá? O sangue ele vai ficando cada vez mais alcalino. Quanto mais oxigênio você vai infundir no paciente, mais o sangue vai ficando alcalino. E tem o oposto também. Quanto menos oxigênio a gente coloca no sangue do paciente, mais ele vai ficando ácido, tá? Vai formando acidose, mas ele vai ficando ácido. Então, ó, excesso de oxigênio, a gente tem alcalose. Falta de oxigênio, a gente tem acidose. O que é o perfeito, então? O que é o ideal? É que a gente tenha a quantidade exata de oxigênio que o paciente precisa, tá? Isso vai ficar entre 7,5 e 7,45 de pH, que é o que vai medir a acidez do sangue. Entre 7,35 a 7,45 é o ideal, que fica ali a margem de segurança para a gente ter um sangue neutro, não é isso? Mais próximo do neutro possível, 7,35 a 7,45. Show de bola. Isso é um sangue equilibrado. Agora vamos lá. Vamos falar sobre isso. Qual que é o problema do sangue? O sangue com excesso de oxigênio, ele vai liberar mais radicais livres, vai intoxicar o cérebro, vai intoxicar o sistema renal, vai fazer um mal pra caramba para os pulmões, né? Vai liberar radicais livres. E o excesso de sangue, o excesso de oxigênio, ele pode levar até a morte, tá? O excesso de oxigênio ele pode levar até a morte. E a falta de oxigênio pode levar à morte também mais rápido, né? A hipóxia mata muito rápido, né? Então as duas coisas matam, tá? Excesso de oxigênio e falta de oxigênio matam muito rápido. Eu vejo muita gente falar assim, ó,
o profissional, né, da enfermagem, enfermeiro, ele chega na frente do paciente, cruza os braços, olha lá, o paciente lá com a máscara, saturando 100%, e o profissional fala assim, ó, tô salvando vidas, olha aí, ó, mais uma vida que eu tô salvando, que coisa legal, tô salvando vidas. Não, na verdade você está ferrando com o sistema respiratório do seu paciente. Na verdade você está fazendo um mal muito grande. Ele vai desequilibrar o equilíbrio ácido básico, ele vai ficar desequilibrado, você vai ferrar com o sistema renal dele, tá? Tudo isso por conta desse excesso de oxigênio. Excesso de oxigênio faz mal. Não é porque o paciente está saturando 100% que ele está bem. Ah, ué, mas eu saturo 100% o meu basal. É uma exceção, porque a regra é saturar ali algo em torno de 93 a 95%, tá? Não é normal, não é comum. Pode acontecer da pessoa saturar sozinha 100%, 99%, 100%, dependendo do oxímetro, dependendo da marca, ele vai ficar ali nessa variação. Mas tem um entendimento que o normal ficaria ali entre 95 e 95, e isso cria uma condição de uma coisa que eu chamo de meta-alvo. Tá? Você não dá oxigênio para o paciente por dar, vou dar oxigênio para o paciente. Você dá oxigênio com um objetivo. Então, meu paciente está com hipóxia severa, eu vou tentar ofertar o oxigênio para a gente chegar na saturação próxima de 90%. Meta-alvo, algo que é palatável, algo que é possível. Eu não vou ficar tentando dar oxigênio para o paciente para ele chegar a 100%. Não é para isso que a gente faz a intubação, não é por isso que a gente faz o uso do oxigênio suplementar. Tá? A gente vai ter uma meta-alvo. Por exemplo, a senhora tem 75 anos. Ela tem DPOC, fumou 50. 50 anos da vida dela foi fumando. Essa senhora vai saturar 93%? De jeito nenhum, não tem como ela saturar. A conta chegou, né? Ela passou a vida inteira fumando, ela passou a vida inteira destruindo os alvéolos, ela passou a vida inteira fazendo uso de uma substância que é química e que faz mal pra caramba para ela, principalmente para o sistema respiratório. Ela não vai saturar 93% porque ela não tem pulmão para isso, ela não tem alvéolo para isso. A hematose com ela é muito mais difícil. Tá, tem efizema aqui, tem DPOC, tem um monte de coisa aqui que está associada, então ela não vai saturar 100%. Então por que existe essa paranoia toda de tentar ficar suplementando o oxigênio do paciente até bater 100%? Para paciente que não tem como fazer 100%. Ele não vai fazer 100%, ele não tem corpo para isso, não tem pulmão para isso. Mas tem uma galera aí que fica correndo atrás de uma coisa inalcançável, que é algo que a gente tem que questionar também, que tem alguns profissionais que têm essa mentalidade. Show de bola? Então vamos lá, vamos avançar. Então isso, oxigênio, galera, faz mal. Oxigênio vicia, tá? Porque respirar com oxigênio é muito fácil. É muito fácil, não tem que fazer nem esforço. E o meu corpo ele vai viciar. Mais uma coisa, o oxigênio mata, nesses contextos que eu falei para vocês, fazendo alcalose, mais um contexto também. O oxigênio, em pacientes que têm doença neuromotor, doença de neurônio motor, ele mata instantaneamente, tá? Então vamos lá. Tô lá no pronto-socorro, chega um paciente para mim. O paciente tem esclerose lateral amiotrófica. E eu tô vendo o paciente sofrer com a falta de saturação. E eu imediatamente oferto diretamente oxigênio para o paciente. Nesse momento que eu oferto oxigênio para o paciente diretamente, eu acabei de matar o paciente. Porque esse oxigênio vai para o bulbo, ponte bulbo. A ponte bulbo, ele está sofrendo com a doença dele, que é degenerativa, ela vai desligar, entre aspas. Esse paciente ele vai parar de respirar. Ele vai parar de respirar. Esse paciente vai parar de respirar. Então, por isso que o oxigênio, em determinada situação, ele vai piorar a condição do paciente. O oxigênio, em determinada situação, ele vai piorar a condição do paciente. Você pode até fazer o paciente evoluir a óbito. Então, o oxigênio é dado para todo mundo. O oxigênio tem que ter prescrição. Prescrição médica, sim. Tem que ter a prescrição médica. Na falta da prescrição médica, tem que ser uma coisa conversada com o médico. O paciente tem alguma doença? O paciente tem alguma comorbidade? O que foi que trouxe o paciente aqui? Como que você encontrou? Tem que ser uma decisão, né? E é perigoso o oxigênio, tá? E mais uma coisa, galera, o oxigênio é caro. Se tem uma coisa que é cara em hospital, é oxigênio, tá? Eu lembro do que aconteceu lá no norte, lá em Amazonas, se não estiver enganado, em Manaus, que deu a crise, né, da White, deixa eu ver se eu lembro o nome da empresa, White, esqueci o nome da empresa, que era uma empresa que era responsável por fornecer oxigênio, né, e logo no começo da pandemia faltou oxigênio, né, e aí a sociedade fica louca, né, nossa, como é que deixaram faltar oxigênio? Não é que deixaram faltar oxigênio,
É porque começou a dar oxigênio para todo mundo sem avaliação. Começou a dar oxigênio para todo mundo. Não houve um uso racional do oxigênio, tá? Não houve o uso racional do oxigênio. Uma das coisas que eu tenho orgulho é criar a tabela de uso racional do oxigênio, o momento que vai ser ligado, o momento que vai ser desligado, o fluxo que está deixando, até para saber se o paciente está mexendo ali no equipamento, às vezes no catéter nasal, não é isso? O motivo que está colocando ali, tudo isso explicando por que a gente tem esse relatório do oxigênio, até para a gente conseguir ter o controle de quanto que está sendo gasto, quanto que está sendo planejado, se a gente está aumentando, se a gente está diminuindo, se está mantendo uma média, tá? O oxigênio tem que ser controlado, o oxigênio não é barato, vicia, faz mal e é caro. Se tem uma coisa que é cara, é oxigênio. Show de bola? Então vamos seguir. Se vocês estivessem falando comigo agora, eu ia falar assim, e aí, tem dúvidas? Mas vamos lá. E aí, ó, a gente chegou no CNAF, né? Que é o CNAF, que é o catéter nasal de alto fluxo, tá? Catéter nasal de alto fluxo. O catéter nasal de alto fluxo, eu sempre trago ele porque ele é diferente dos outros. Ele tem uma função muito importante. A gente vai tentar tirar o paciente da ventilação mecânica ou não deixar o paciente ir para a ventilação mecânica através do catéter nasal de alto fluxo, catéter nasal de alto fluxo. Então, a ideia aqui é tentar não deixar o paciente exceder com o catéter nasal dele, exceder com o uso do oxigênio dele através do catéter nasal. Essa é a função. O catéter nasal de alto fluxo, ele vai ofertar uma grande quantidade de oxigênio para o paciente através do catéter em alta pressão. Então, por exemplo, o catéter comum, né, tipo óculos, a gente vai ter no máximo ali 5 litros por minuto, não é isso? 5 litros ali que já vai começar a incomodar o paciente. Se a gente colocar 10 litros, o nariz do paciente ele vai fazer ferida, né? Vai fazer ferida, vai romper o septo, vai machucar o paciente pra caramba, vai provocar sangramento lá na altura das conchas nasais, vai fazer mal para o paciente, não vai fazer bem. Por quê? Porque o ar ele está chegando seco. Né? Apesar da gente colocar em baixo volume ali e umidificar, ele vai chegar de uma forma até agradável, até 5 litros. Se a gente sobe isso já vai começar a machucar o paciente. Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte. Problema disso não, era outra coisa que eu ia falar. Então o catéter nasal ele consegue atuar muito bem, porque a gente consegue ofertar até 45 litros por paciente. Né? A gente consegue chegar na saturação aí próxima de 100% para o paciente. Só que o catéter nasal, ele consegue chegar nesses números porque ele é altamente umidificado. Se você olhar aqui, o material que eu mandei para vocês, ó, a gente tem água aqui, ó, e ele vai ficar numa parte que fica aquecida. Então, eu consigo aquecer e umidificar o ar, e ele chega mais confortável para o paciente. Chegando confortável para o paciente, eu consigo mandar até 45 litros. Show de bola? Quando você quiser saber a saturação do paciente, de uma forma aproximada, você pode multiplicar por 2 ou multiplicar por 3. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho 5 litros ali de 5 litros no catéter nasal. Se você multiplicar por 2, por 3, você vai ter ali alguma coisa entre 12 a 15% de oxigênio que você está ofertando para o paciente, e isso no catéter nasal. Quando a gente vai para o catéter de alto fluxo, a gente multiplica por 2, 40, a gente vai ter alguma coisa ali próxima de 80 a 95% de oxigênio, né? 90% de FO2, alguma coisa bem próxima de 100% que a gente vai ter ofertado para o paciente, tá? Wender, esses números não são absolutos? Claro que não, né? Porque o paciente pode tirar o catéter, o paciente pode ficar incomodado, pode estar confuso, pode arrancar, jogar esse negócio fora, tá? Então, não serve exatamente, não é exatamente isso, mas é o que a gente fala de projeção. A gente está projetando quanto que está entrando de oxigênio, até para controlar as nossas condutas posteriormente. Show de bola? Esse é o catéter nasal. E aí, ó, a gente tem aqui o catéter nasal, o umidificador, né? O catéter aqui, né? E a forma correta de fazer a colocação, né? E a umidificação ela vai depender, tá? Tem condições que a gente não vai umidificar o ar, tem condições que a gente vai umidificar o ar, tá? No Covid eu ouvi muito que não deveria colocar água, né? Não deveria colocar água aqui para umidificar o ar que está sendo infundido no paciente. Já fiquei sabendo de outros locais que tinham o hábito de fazer, e eu prefiro que não. Eu prefiro, no caso do Covid, a gente não umidificar, e até 5 litros ali sem umidificar, e aí, se a gente for para ventilação mecânica, aí é uma outra história, a gente vai trabalhar de uma forma diferente.
Ó, e aqui a gente tem duas máscaras, ó, a máscara de Venturi e a máscara reinalante. A máscara reinalante, ela consegue ofertar até 100% de oxigênio para o paciente, tá? Por quê? Porque a máscara reinalante, ela tem aqui uma espécie de catraca. Catraca, eu gosto de usar coisas que dá para entender. Uma espécie de catraca. O que é uma catraca? Catraca é o seguinte, você manda determinada coisa, essa coisa na hora que ela for voltar, ela trava, não é isso? Então ela é unidirecional, ela não volta. Isso é uma catraca, né? Mesma coisa com a máscara com o balão, né? Que é o balão de oxigênio. Então, ó, olha só que do lado ele tem um catéter que está trazendo oxigênio lá da bala, né, do torpedo, lá do cilindro de oxigênio, e eu tenho uma máscara na frente. O CO2 ele vai sair por aqui e o oxigênio chega por cá. Então, isso daqui, ó, com esse movimento, nunca que eu vou reabsorver o CO2. Se eu não estou reabsorvendo o CO2, a minha saturação chega até 100%, tá? Então, a máscara reinalante, ela é uma pré-intubação, né? Antes da gente ir para o tubo, a gente vai utilizar a máscara não reinalante. Aqui é as máscaras de Venturi que a gente vai utilizar de acordo com a coloração. E aí a gente chega na escala de Glasgow, tá? Tá com vocês, mantendo o material de vocês. Eu queria muito que vocês observassem isso com atenção, tá? A escala de Glasgow, vai ser o direcionamento de vocês para as condutas que vocês estão fazendo dentro do hospital, tá? Não só dentro do hospital, mas também fora do hospital, quando vocês forem fazer treinamento de APH, né, com atendimento pré-hospitalar, aqueles atendimentos de urgência, aquele pessoal do SAMU, do bombeiro lá, de resgate, né? Eles utilizam bastante a escala de Glasgow. O que é a escala de Glasgow? A escala de Glasgow, ela serve para avaliar o nível de consciência do paciente. Essa é a função da escala de Glasgow. A escala de Glasgow ela serve para avaliar o nível de consciência do paciente, tá? Ela é utilizada fora do ambiente hospitalar. E aí eu vou explicar a confusão que se faz quanto a isso. Ela é utilizada para definir o grau de gravidade que o paciente está, seja por trauma, seja por uso de drogas, seja o que for. A gente vai conseguir avaliar o nível de consciência do paciente. Então, ó, vou fazer a minha escala de Glasgow aqui. Vamos ver que numeração vai dar. O Wender tem abertura ocular espontânea? Tem, né? Estou tendo abertura ocular espontânea, estou conseguindo conversar com vocês. Então, minha pontuação é 4. Aí eu vou lá e vou anotar aqui do lado 4, não é isso? Aí vem aqui, ó, resposta verbal. A resposta verbal do ente é orientada? Sim, né? Estou tendo uma resposta verbal, estou tendo uma troca, uma conversa com vocês do futuro, né? Como estão vendo essa conversa aqui agora. Então ela está orientada, ela está condicionada, ele está conseguindo seguir um fluxo de ideias, está conseguindo ir numa sucessão de acontecimentos, né? Então ela é orientada. Então a gente vai pegar 4 e somar mais 5. E aí vem a última, que é a resposta motora. O Wender responde a comandos, vamos lá. O Wender, levanta o braço. O Wender abaixa o braço. O Wender, coloca a mão na cabeça. O Wender, tira a mão da cabeça. Peraí, ele responde a comandos. E aí a gente soma. 9 mais 6 dá 15, né? Então a escala de Glasgow do Wender deu 15. Então, escala de Glasgow 15, ou o Wender não tem trauma ou tem um trauma leve. Aí vai avaliar o contexto do paciente. Mas, de cara, o paciente tem uma escala de Glasgow 15, ele tem uma boa escala de Glasgow. Ele está bem, né? Está bem, está lúcido, está orientado, está verbalizando, está respondendo a comando. Ele está com bom estado geral. Ou regular estado geral, aí vai depender de uma outra condição que esteja inserida, como, por exemplo, uma fratura de perna. A gente vai avaliar diferente. Mas, a nível de consciência, o Wender tem uma boa escala de Glasgow, que é uma escala 15. Aí é o seguinte, ó, escala de Glasgow abaixo de 8, a gente tem igual, ou inferior a 8, a gente tem intubação imediatamente, tá? Então, se você chegar a um paciente, fizer a avaliação da escala de Glasgow dele e der 8 ou abaixo de 8, já prepara o material que vai intubar imediatamente, porque tem que preservar a via aérea. Porque esse paciente ele vai afundar, que a gente fala, né? Ele vai afundar, ele vai entrar em choque, vai acontecer alguma coisa com ele, porque a escala de Glasgow dele está muito ruim. Uma outra situação é um paciente que tem uma escala de Glasgow 15, mas claramente ele vai afundar. Claramente ele vai, né? Ele vai afundar. Por exemplo, eu teve um caso uma vez que eu participei de um resgate de um policial. A viagem foi um acidente com a viatura da polícia e os policiais eles foram arremessados. A viatura capotou e os policiais foram arremessados pela janela. E aí chegou um policial para nós que ele teve exposição de massa encefálica, né? Então ele teve um traumatismo crânioencefálico e abriu a massa encefálica, dava para ver o cérebro da pessoa respirando ali, né? Ele chegou pra gente nesse estado conversando
conversando, mas assim, já meio confuso, não entendendo muito bem o que estava acontecendo. E aí, se fizesse a escala de Glasgow dele, naquele momento, talvez ficaria ali em 10, talvez 11, 12. Ficaria uma escala ali de leve, trauma leve. Mas não era um trauma leve. Se eu olhasse para aquilo, eu falava, pô, isso aqui não é um trauma leve. Esse paciente ele vai afundar. Então, na hora que ele chegou, a gente já colocou como uma condição, né? Uma conversa entre a equipe com o doutor. Falei, doutor, acho que é ideal, viu? Vamos fazer. E ele falou, não, Ender, vamos fazer mesmo. E aí a gente foi separar o material já para entubar o paciente, para tentar estabilizar dele até a gente conseguir liberar o centro cirúrgico para ele ir. Então, é isso que acontece. Então, olha que interessante. A escala de Glasgow ela é um norte. Ela não é no preto no branco. Não é 100% a situação que a gente vai entubar, tá? Não é exatamente, a gente vai avaliar o contexto, mas ela é uma ferramenta das outras que eu vou ensinar para vocês tentarem identificar quando que a coisa está dando errado. Show de bola? Então, muito importante, não é preto no branco, a gente tem que avaliar. Uma outra situação é quando o paciente está desmaiado. O paciente bebeu muito, o paciente teve um abuso do uso de bebida etílica, do álcool, né? E aí a gente vai lá, vai avaliar a pessoa não responde. Ó, ele não tem abertura ocular espontânea, ele não tem resposta verbal, só emite sons, ele não tem resposta motora. Nossa, ele está com escala 4, ele está com escala de Glasgow 3. Nossa, vamos entubar correndo. Não, galera, ele fez uso de bebida alcoólica, né? Na verdade, o que é que a gente vai tentar tratar, vai ver a glicemia dele, é uma outra conduta, né? Uma medicação talvez ali para enjoo, se caso ele estiver apresentando, né? Mas não é intubação, porque ele fez uso de bebida alcoólica. Paciente pós-ictal, o paciente acabou de ter uma convulsão, ele fica naquele estado ali meio confuso, meio não conseguindo responder. Não dá para fazer escala de Glasgow nessa situação. O paciente ele não é por conta de trauma, não é a consciência. Ele está ali afundando, mas ele tem um outro problema por trás, é um outro contexto, é uma outra situação que tem que ser avaliada. Tá? Então a escala de Glasgow ela não pode ser mal usada. Tem que usar ela com direcionamento. Outra coisa importante. Isso aí uma briga. A galera tem uma briguinha aí para saber como que tem que usar a escala de Glasgow. Tem gente que diz que tem que usar a escala de Glasgow fora do hospital. Chegou dentro do hospital, a gente não usa mais a escala de Glasgow. Tem gente que diz que escala de Glasgow tem que usar só, pode ser usada em hospital também. Né? Só não vai utilizar quando a gente entubar o paciente que vai usar a escala de Ramsay ou a escala de Ramsay. Galera, o Ender, eu vou falar o Ender, o entendimento do Ender. A escala de Glasgow ela me serve até o paciente estar entubado. Porque depois que o paciente está entubado, como é que eu vou avaliar a abertura ocular espontânea se o paciente está tomando midazolam? Se está usando fentanil na bomba de fusão? Como é que eu vou avaliar a verbalização se ele está com tubo na garganta? Como é que eu vou avaliar a resposta motora se ele está sob drogas anestésico? Não tem como fazer essa avaliação. Então, se o paciente está no tubo, não tem como você utilizar a escala de Glasgow. Não faz sentido utilizar a escala de Glasgow porque a escala dele sempre vai estar ruim. Né? Vai estar um paciente que está em coma. E realmente ele está em coma. Só que agora a gente quer avaliar o grau desse coma. Né? Como que está esse coma. E aí, o ideal, na minha época, era usar a escala de Ramsay. Só que hoje em dia a galera já usa a escala de Haas. Tá? A escala de Haas aí, a galera diz que é o que veio para ficar no lugar da escala de Ramsay. E se você notar, galera, muda pouco, tá? A escala de Ramsay é uma, a escala de Haas é outra. Mas no final das contas, são duas pessoas falando a mesma língua, tá? Que é avaliar o nível do coma do paciente, né? Se ele não tem resposta, se ele está com sedação intensa, se ele está com sedação moderada, sedação leve, sonolento, alerta e calmo, inquieto, agitado, muito agitado e combativo. Olha só. Quando que essa escala vai fazer sentido para mim utilizar? Quando a gente está tirando o paciente do tubo. Tá? Então, na prescrição do dia a dia, a gente coloca lá RAS 4, RAS 5, né? RAS menos 4, RAS menos 3. Mas como avaliação de profissional, faz sentido avaliar todas essas etapas que estão subindo quando o paciente está saindo da sedação. Que quando o paciente está saindo da sedação, ele está acordando, ele vai morder o tubo, ele vai tentar levantar, vai tentar arrancar o tubo com a mão, inconscientemente ele vai tentar arrancar a sonda vesical, sonda nasentérica, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele está acordando de um sonho e não está entendendo onde é que ele está. Então é normal, é esperado que isso aconteça, inclusive. Então a escala de Ramsay ela serve para dar esse direcionamento, tá? Então toda vez que você está tirando a sedação, para tirar o paciente do tubo, para fazer essa retirada do tubo com ele acordado, tem que conter o paciente, né? Fazer aquela contenção física no leito e tentando conversar com ele. Ó, o senhor está comigo, estou tentando trazer o senhor de volta, meu nome é Wender, sou enfermeiro, estou aqui para ajudar o senhor.
tem que ter essa troca. Porque se você deixar ele por si só, aí dá L, né? Vai dar errado, ele vai se machucar ou vai machucar a equipe, né? É bem complicado com o paciente agitado, tá? Mas é uma coisa que pode acontecer, é uma coisa que a gente tem que estar preparado para fazer. Então essa é a escala de Haas, tá? Nas anotações de vocês, nas evoluções de vocês, vocês vão utilizar muito a escala de Haas se vocês forem trabalhar em UTI, onde é um ambiente crítico, onde tem muito paciente entubado. Vamos seguir? Então, ó, quinto sinal vital é a dor, não é isso? Quinto sinal vital é a dor. A dor, ela tem que ser mensurada. E como a gente mede a dor? A gente mede a dor pelo rosto do paciente, né? Então, uma das formas da gente mensurar a dor é pelo rosto do paciente. Inclusive, se o paciente está mordendo no tubo, se a sedação está tendo efeito ou não, a gente pode fazer a avaliação da dor, tá? Eu costumo dizer que quem está passando mal não precisa dizer que está passando mal. Você olha para a pessoa, você vê que ela não está legal. Você vê que ela não tá bem, né? Você olha pra pessoa, a pessoa tá rodando aqui, tá travadinha, tá que tá, né? Ela não chega falando, ai, tô passando mal. Não, ela tá, você olha e fala, nossa senhora, não tá legal, tá? E a escala de dor, ela vai de 0 a 10, sendo 10 intensa, tá? E aí ela vai pela avaliação do sorriso. Isso aqui vai ficar disponível para vocês depois, eu quero que vocês avaliem como uma forma suplementar, para vocês avaliarem aqui essa escala da dor, tá? Que é importante. A escala da dor, que vocês entendam que a escala da dor ela tem que ser mensurada até para vocês coadunar as condutas de vocês. Não adianta nada o paciente ter uma boa pressão, uma boa saturação, bom batimento cardíaco, uma boa pressão, não adianta nada se o paciente está com dor. Ele ainda continua sofrendo, né? Ele ainda precisa de atendimento, apesar de estar com seus sinais vitais normais, ele está com dor, e a dor é um sinal vital que tem que ser aferido e cuidado, inclusive. Show! Vamos para o próximo. Vamos lá, o que a gente tem de próximo? Olha aí, quando entubar? Deixa eu voltar lá. Olha lá, aí, agora sim. Quando entubar? A decisão de entubar, galera, é uma decisão que é tomada com a equipe, tá? Foi-se o tempo que o médico decidia tudo sozinho, fazia tudo o que queria, isso não existe mais, né? Hoje o conceito de saúde, né? Saúde como equipe, essa equipe multidisciplinar, ela é a decisão de todos que estão envolvidos ali vai dar uma opinião quando é intubação, né? E a intubação nem sempre vai ser regra. Às vezes o paciente tem indicação de intubação, mas ela não vai ser feita, a gente vai tentar segurar isso de outra forma. O paciente tem pressão alta, tem colesterol, está com 140 quilos, é um paciente que fumou a vida inteira, é um paciente que está fazendo uso de medicação de tarja preta, é um paciente que é muito complicado, tem problema cardíaco, né, doenças cardíacas. Entubar não é o legal, né? Evitar que esse paciente vá para o tubo talvez seja o mais interessante. Então, ele está com a relação PF mais ou menos, né, segurando ali em torno de 200, 250, e não tem uma outra coisa que indique, talvez seja importante segurar, né? Talvez seja interessante segurar. Com a relação PF já me dizendo para entubar, talvez seja interessante começar a VNI, que é a ventilação não invasiva, que é uma espécie de intubação, só que fora. A gente mantém o paciente acordado e vai tentar cooperar na respiração. Qual que é o problema? No começo vai dar certo. Depois não vai dar certo, o paciente vai cansar, vai ficar estressado com aquilo, tem que ficar 6 horas com aquilo, né? Que é uma tentativa de tirar ele da intubação. A tentativa de tirar ele da intubação. No começo dá certo, mas depois não vai adiantar. Em algumas situações, se o paciente chegar confuso, com urimia, né? Ou com um problema renal crônico, né? E aí bagunça tudo, potássio, cálcio, sódio, essas coisas todas, ele não vai conseguir porque o paciente vai estar confuso, então não vai dar para intubar nessa situação, não vai dar para manter na VNI nessa situação. Aí a gente tem que pensar na intubação. Uma outra situação que tem que ser pensada na intubação é quando a gente tem uma condição incompatível com a vida. E aí começa o questionamento se vale a pena investir tempo, material e equipe naquela intubação que não tem um prognóstico, né? Tem duas coisas importantes que vocês têm que diferenciar. O diagnóstico é a procura do nome da doença. A gente quer saber o que a pessoa tem, eu estou atrás do diagnóstico, né? Por isso que tem HD lá na ficha do paciente, né? Hipótese de diagnóstico. A gente está procurando o que é. Encontrei o que é. Show de bola. Agora encontrei o diagnóstico, agora eu quero saber o que é o prognóstico. O que é o prognóstico? O prognóstico é o entendimento de como essa doença vai interar na vida do paciente. Se esse paciente tem um prognóstico ruim ou tem um prognóstico bom. O prognóstico ruim é que ele está com uma condição incompatível com a vida. Ou seja, essa condição, essa doença que ele tem, ela não está dando ali uma sobrevida para o paciente. Provavelmente ele vai evoluir em pouco tempo, ou em médio e curto prazo. Ou ele tem ali um prognóstico bom. Se a gente tratar isso daqui, equilibrar isso daqui, ele tem até uma condição de voltar para a vida dele, voltar a viver a rotina dele, trabalhar para a família, essas coisas. Então vamos lá.
Tem uma paciente de 75 anos, aquela mesma história, 45 anos fumando, paciente chega para mim com DPLC, paciente tem câncer, está em estágio terminal e está fazendo insuficiência respiratória. E está com a relação PF ruim, está com a escala tá com a gasometria muito ruim e tem toda a indicação de intubação. Vou intubar? Para quê? Para quê? Para que a gente vai intubar esse paciente? Qual que é o prognóstico que ele tem? O prognóstico dele é muito ruim. A condição que ele está já está com uma condição incompatível com a vida. Então aqui começa a se questionar, uma questão até ética inclusive, tá? Não estou falando que é assim, eu estou falando assim que cabe essa discussão com a equipe e com a família também e com o paciente, se ele puder participar disso, até onde a gente vai. E cabe essa decisão do que ele quer fazer ao paciente, se ele estiver lúcido, não à família. Tá? Até onde dá para ir com esse paciente? Será que entubar um paciente que já tem câncer terminal, que está sofrendo, é a melhor conduta? Ah, mas é para aliviar a dor. Não era melhor fazer, sei lá, morfina? Por que a gente vai entubar esse paciente? O que a gente ainda consegue ofertar de bom para o paciente? O papel do profissional de saúde não é garantir a vida sob todas as circunstâncias. O papel do profissional de saúde é ajudar. Não é isso? Ajudar. O que dá para fazer para ajudar esse paciente? E às vezes ficar esticando essa linha da vida talvez não é o mais interessante, talvez não seja o melhor para o paciente. Ele já está sofrendo, ele já está nessa situação. Intubar, olha, se intubar e trazer ele de volta, ele vai continuar sofrendo muito. Tem uma condição de vida muito ruim. Até onde é o caminho? Qual que é o caminho que a gente tem que parar? Até onde dá para ir? Certo? Essa é uma discussão que tem que ser feita com a equipe, tá? Assistente social, psicólogo, familiar, enfermeiro, fisioterapeuta, o médico, a equipe tem que participar dessa discussão. Quando possível, é claro, né? E aí a máscara laríngea. Galera, a máscara laríngea a equipe faz, tá? O enfermeiro ele pode fazer a colocação da máscara laríngea. Ela é super simples, pode ser colocado como se fosse uma caneta, tá? Essa máscara laríngea simples a gente coloca como se fosse uma caneta. Eu gosto de umidificar com soro fisiológico na volta e a gente consegue colocar. E aí ela vai entrar aqui, ó, na parte da hipofaringe, ela vai vedar aqui, ó, e aí a gente vai conseguir ofertar uma ventilação para o paciente. Máscara laríngea não é a primeira escolha. Quando a gente tiver um paciente de urgência e emergência, um paciente que está em situação grave. A primeira escolha do paciente é intubação. Então, chegou no ponto do paciente ficar grave o suficiente para ter que fazer uma ventilação avançada, uma respiração avançada, né, ventilação avançada, tem que ser intubação. Intubação não deu certo, a gente já tentou 3 vezes. Beleza, vamos lá para máscara laríngea. Máscara laríngea, o enfermeiro pode colocar, o médico pode colocar, tá? Então, inclusive no carrinho de emergência, ela sempre está lá. Ela tem uma numeração e a numeração vai de acordo com o peso do paciente. Então, tu faz um olhar ali, meio no olhômetro mesmo, vê mais ou menos quanto que é o peso do paciente e tenta projetar uma máscara laríngea que dê certo para o paciente, tá? Que melhor se adaptar. Se não der certo, se começar a vazar, você vai e coloca, você vai e troca por uma maior ou uma menor, aí vai depender da sua avaliação ali da máscara laríngea. Uma regra de ouro que a fixação ela vai ser a mesma do tubo, tá? Então, você colocou uma máscara laríngea aqui, você pode fazer a fixação aqui, amarrar com o cadarço da mesma forma que você faz com um tubo. E tem uns equipamentos aí, uns elásticos, uns negócios aí que a galera tem aí que dá para fazer também a fixação. O mais importante é que esse tubo fique garantido de que ele não vai sair. E a gente não coloca a máscara totalmente vazia, na parte lá do aquele balonete gigante. Coloca ali um pouquinho de ar, 6 a 8 ml de ar, para entrar, e depois se ele tiver a gente consegue completar até 15 ml de ar, aí você vai ter ele bem vedadinho, pode pegar ali no balonete ali para seguir como que está o cuff, né, que é importante. E aí a técnica, tá? Esse material está com vocês, essa é a máscara laríngea chamada de primeira geração. A gente tem duas, tem uma que tem como você aspirar o suco gástrico, tá? Não é a nossa realidade do SUS, o SUS não tem esse equipamento, que é mais caro, mas a gente tem esse insumo aí, que é a simples, que você coloca como se fosse uma caneta mesmo, tá? Você bifurca ela um pouquinho, ela faz o comprimento do anatômico e você consegue colocar. Colocou, você amarra, faz a fixação, e aí você tem ela ali por 4 a 6 horas no máximo, você tem uma via aérea ali garantida, tá? Não é o ideal. O ideal é a intubação. Wender, não consegui fazer intubação. Você não conseguiu fazer intubação? Tá, então agora a gente vai começar a falar de traqueostomia, de cricotomia.
né? Vai fazer uma cricotomia aqui de emergência para fazer uma traqueostomia para o paciente respirar. É a última chance do paciente. Então, a máscara laríngea é para evitar esse procedimento cirúrgico de emergência, para tentar segurar ainda com a ventilação invasiva, mas ainda tentando segurar ali com o equipamento que depois a gente vai trocar. Show, aí a gente chega, ó. Dica de ouro: lubrificar a ponta da máscara laríngea, não o tubo todo, com lidocaína. Eu não gosto de usar lidocaína em gel, eu não gosto. Eu prefiro o soro fisiológico, mas tem indicação aqui, a galera que mandaram para mim, né, a galera que já estuda comigo, quando eu fui atualizar, eles preferem utilizar lidocaína em gel. Não tentar passar a máscara completamente vazia é outra dica, tá? Muito importante também. Se for uma máscara laríngea de segunda geração, não precisa segurar como se fosse uma caneta. Ela já vai direto, né? Você só passa ela ali. E a gente tem a parte onde ela dá para aspirar o suco gástrico, tá? Ela é uma espécie de pré-moldado e tal, mas não é nossa realidade. Eu trouxe só a nível de curiosidade. E a gente tem aqui, ó, que não há necessidade de colocar o paciente na posição olfativa, tá? Então, olha só. A gente coloca o paciente aqui, ó. Faz hiperextensão da cabeça, né? Então você hiperinsufla a cabeça, abre essa via aqui e eu consigo passar com maior facilidade a máscara laríngea com a mão dominante, tá? Então a sua mão, se você é destro, se é canhoto, você vai utilizar a sua mão dominante para passar, né? Insufla, passa a máscara laríngea, você consegue garantir a ventilação do paciente. Se por acaso, mesmo tendo em vista pelo peso do paciente, você percebe que está vazando e fazendo um volume menor, aí você troca para um tamanho maior da máscara laríngea. Vale lembrar que ela não protege regurgitação de líquido, broncoespasmo e laringoespasmo, tá? Ela não protege contra regurgitação. Inclusive, é uma atenção que tem que ter de ter sempre equipamento de aspiração do lado durante a intubação. E ligado, né? Ligado no vácuo, se você tiver a disponibilidade da rede, ou ter, sei lá, uma aspiração, um aspirador manual não, um aspirador portátil que fala, né? Para você conseguir aspirar ali o paciente, que acontece muito do paciente, às vezes faz intubação de esôfago, o paciente vomita, né? O médico às vezes não consegue fazer aquela intubação de traqueia, vai para o esôfago, enche a barriga do paciente de ar, na hora que esse ar sai, pô, saliva para todo lado, vomita, broncoaspira, então isso não é interessante. Lembrando que broncoaspiração cheira a pneumonia nosocomial, pneumonia aspirativa, broncoaspiração, e isso é um risco muito grande do paciente desenvolver, né, uma doença por conta de uma respiração ineficaz, de uma ventilação ineficaz, de uma intubação ineficaz. Então, ó, passo a passo na intubação. Primeiro fato, decisão da equipe. Tá, vamos intubar. Tem perfil, vamos intubar, é o melhor para o paciente. Conversa com o paciente ele tem que saber o que vai acontecer do paciente, está lá nas normas de declaração de direitos do paciente em relação ao SUS, ele tem direito de escolher o médico dele, o enfermeiro dele, ele tem direito de escolher se quer ser entubado ou não, é direito do paciente também participar dessa decisão, tá? Essa decisão tem que, de alguma forma, ser informada para ele, né? Ele tem que participar desse processo. E quando o paciente não tiver condições de responder por isso, a família tem que participar dessa decisão de que ele vai ser entubado. Quando a gente estava no Covid, a gente fazia ligações. Então, a gente ligava para a família, ó, o senhor que é o parente de fulano de tal, e tal, vamos fazer uma videochamada aqui, a gente vai entubar, quer conversar com ele antes? Aí as pessoas conversavam, se despediam, né? Talvez aquilo ali fosse o último momento de conversa com a família, às vezes a pessoa piorava no tubo, né? Piorava lá a condição, evoluía a óbito, né? Então a gente tinha a oportunidade de propiciar essa última conversa com a familiar, que às vezes era importante, às vezes alguma coisa que fosse dita ali, né, um pedido de desculpas, alguma coisa que fosse importante. Preparar a equipe, então fulano vai ficar lá na sedação, outro vai ficar no ambu, outro vai ficar aqui, vai preparar o tubo, outro vai preparar a medicação, a sedação de ataque, outro vai fazer a sedação de manutenção, outro vai cuidar das bombas de infusão. Distribuir tarefas, tá? Preparar a equipe, tá tudo pronto? Beleza, vamos para a sequência então. Drogas, equipamentos, carrinho de emergência, tem que estar do lado, tá? Tubo, tenha pelo menos 2 tubos, tá? Um você vai abrir ali, então o doutor pediu um 7,5, um tubo 7,5. Você vai ter um 8 no bolso, tá? Não precisa nem abrir, mas coloca ele perto de você, testa o balonete, tá? Nossa senhora, entuba o balonete não tá funcionando. Testa o balonete, entrega o balonete para o médico já testado. Converse com o médico para ver se ele quer fio guia, tá? Então, fio guia é uma espécie de uma haste flexível que a gente coloca dentro para fixar o tubo para o médico conseguir entubar com mais segurança. Tá? Tem médico que gosta, tem médico que não gosta, então é bom conversar com o médico para descobrir como que ele quer o tubo.
Testa o laringo, toda entrada, todo enfermeiro que troca de plantão, ele tem, a primeira coisa que tem que fazer é testar o laringo, testar o carrinho de emergência, testar o DE, para ver se está tudo certo, porque a emergência nunca combina, ela vem, quando vem você tem que estar preparado. Colocar o paciente posicionado, então tem a posição do coxim. Eu não tive coxim, né? Nunca trabalhei em nenhum hospital que tivesse coxim, mas eu pegava um lençol, dobrava, colocava debaixo das costas do paciente e fazia uma hiperextensão do paciente. Então, ele estava na posição deitada, a gente fazia uma hiperextensão, a gente conseguia ter a via aérea mais proeminente para intubação, mais facilmente para intubar. E a fixação, né? Fez tudo isso, colocou o tubo, opa, vamos fixar. Como que a gente fixa esse tubo aí? A gente vai fixar com o cadarço. Galera, vou fechar aqui e já começo de novo, tá? Deu 2 minutos aqui, eu vou fechar e já começo de novo para a gente terminar.